Você já viu algum criador de conteúdo que tem TDAH e que fica nas redes sociais falando sobre TDAH? Tem vários criadores de conteúdo que vão nessa linha, não só sobre TDAH, mas sobre autismo, sobre Tourette, sobre vários transtornos. E muitas pessoas me perguntam qual que é minha opinião sobre isso, né? A pessoa que tem o transtorno tá lá nas redes sociais falando sobre transtorno, e aí? Dá pra confiar? É pra desconfiar? Quero falar um pouquinho sobre isso com vocês, compartilhar algumas das minhas reflexões. Caso você não me conheça, eu sou o André, sou criador do Minutos Psíquicos, professor de psicologia, e vamos lá então falar um pouco sobre essa galera. Especificamente eu vou me focar hoje aqui para falar sobre TDAH, mas tudo que eu falar aqui é generalizável para pessoas que tenham outros transtornos que estão nas redes sociais falando sobre isso, tá? Só para não ficar, só para ter um tópico específico aí, que é o TDAH. Principalmente no TikTok eu vejo muita gente assim, que é a pessoa que tem TDAH, aí ela tem um canal, um perfil nas redes sociais no qual ela fala sobre TDAH, e principalmente produz conteúdos assim eu vejo muito conteúdo, tem conteúdo educativo, mas tem também conteúdo de entretenimento, porque tipo assim, a pessoa tem TDAH, ela faz conteúdo de entretenimento para mostrar como é a vida de alguém com TDAH. E aí tem uns vídeos engraçados, mostrando que a pessoa se distrai, mostrando que a pessoa esquece das coisas e tal. É meio óbvio ter que falar isso, é uma coisa meio óbvia, mas que pra mim faz sentido começar por esse ponto, que é o fato da pessoa ter TDAH, né? Ela tem o transtorno, ela foi diagnosticada por um profissional e se constatou que ela tem o transtorno. Isso prova alguma coisa sobre o quanto que ela sabe sobre o assunto? Não. Prova que ela sabe sobre os sintomas dela, ela sabe quais são os comportamentos que ela costuma exibir, que são indícios disso, beleza. Mas ela entende a ciência do TDAH, ela sabe quais são os fatores de risco, curso mais comum do transtorno, sabe, prognóstico, melhores tratamentos. Não, isso aí é ciência, isso é uma coisa que você estuda. Qualquer pessoa tem condições de estudar esses assuntos, algumas pessoas vão estar melhor preparadas. Alguém que fez uma formação em psicologia ou psiquiatria vai estar em condições muito melhores de entender isso, mas mesmo essa pessoa com o canudo na mão, vai ter que estudar a ciência do assunto, vai ter que ler os artigos de revisão de literatura, vai ter que ler as pesquisas sobre o assunto, as principais pesquisas, vai ter que ler os livros. Se você quiser entender muito de um assunto, é estudando, não tem outro jeito. Então a pessoa que tem TDAH e vai fazer um conteúdo sobre esse assunto, se ela foi lá e estudou sobre o assunto, entendeu e está passando uma informação com base científica, ótimo. Mas o fato dela ter TDAH, ela não precisava ter TDAH para estudar esse assunto e explicar ele. Eu entendo que a pessoa que tem TDAH e vai produzir conteúdo sobre isso, ela tem uma motivação pessoal muito grande. Porque é uma coisa que aflige ela, que provavelmente atrapalha a sua vida, se ela foi diagnosticada de fato, é uma coisa que está prejudicando a vida dela. Então, beleza, tudo bem, a pessoa tem uma motivação pessoal para querer produzir conteúdo. Eu tenho as minhas motivações pessoais, todo mundo tem. Enquanto motivação, não vejo problema nenhum. Agora, tem alguns riscos aí, que é deles que eu quero falar agora. O principal que eu vejo é a pessoa que está fazendo conteúdo falar de TDAH de um jeito, assim, ela tá lá falando sobre a experiência dela, só que se ela falar da experiência dela de um certo jeito, pode passar a impressão de que é assim que é o TDAH. Tipo, olha gente, olha só isso aqui que eu tô vivendo, olha isso aqui que eu passei ontem. Tipo, a pessoa que faz um vlog do tipo, né, fica mostrando o dia a dia dela e exemplifica, né, tal coisa que foi afetada pelo TOC, não foi? Ou pelo TDAH. O risco é ela passar a impressão para as pessoas de que quem tem TDAH é assim. É assim que as pessoas com TDAH vivem, do jeito que eu vivo. E ela não vai falar isso com todas as letras, mas fica subentendido. Eu vejo muito vídeo que é assim, a pessoa, principalmente de entretenimento, assim, mostra assim, é pessoa com TDAH no dia a dia, aí fica mostrando a pessoa fazendo certas coisas. Aí quem tem TDAH, ou quem tem suspeita, e muita gente tem suspeita de TDAH hoje em dia, porque se popularizou muito o conhecimento sobre esse assunto, ela pode ver esse vídeo e falar, três possibilidades pelo menos, né, no mínimo. Uma é ela olhar e falar, nossa, eu faço isso, e achar que tem TDAH, mesmo que não necessariamente ela tenha. Outra é ela olhar, perceber que ela não exibe nada daquilo e falar, eu não tenho TDAH, ainda que ela tenha. E tem o terceiro caso, que é a pessoa se identificar com algumas coisas, não com outras. Isso aí, beleza. Mas o ponto principal sobre transtornos mentais, que eu vivo falando aqui no canal, e que eu acho que esse tipo de conteúdo desconsidera, a gente fala transtorno, né, o TDAH. Quais são os sintomas do TDAH? Tá lá. Falta de atenção, falta de controle de impulso, hiperatividade.
Só que como o transtorno se apresenta em cada indivíduo pode ser muito particular. Quais comportamentos que a pessoa exibe, quais as dificuldades que ela tem, isso varia. Apesar de ser um termo para todo mundo que tem TDAH, na prática não é uma coisa assim tão, sabe, fixa, rígida. Todo mundo que tem TDAH exibe necessariamente esses comportamentos. Esses déficits têm essa, sabe, essa característica específica, assim, tem algumas coisas em comum, mas como se apresenta exatamente varia. E esse é um grande risco desse tipo de conteúdo, que é querer taxar como que as pessoas são se ela tem TDAH. Acaba fazendo isso, né? Principalmente, eu tô falando aqui principalmente desses vídeos muito curtos e principalmente dos que são mais voltados para entretenimento, mais fazendo gracinha, mais, sabe, querendo falar 5 coisas que todo mundo tem TDAH faz. Aí tem um risco muito grande de cair nisso. Eu vejo vários vídeos que eu falo, nossa, isso aqui tá muito estereotipado. E aí tem o risco de estigmatizar ainda mais a condição, né? Quando você fica ali taxando, dizendo que quem tem esse transtorno vive tais coisas e exibe tais características necessariamente e dá exemplos muito específicos que não necessariamente outras pessoas vão exibir, eu vejo esse como um grande risco. Ou de reforçar mais ainda o estigma que existe, o estereótipo que existe sobre as pessoas que têm aquele transtorno. Inclusive, eu vou até preparando um vídeo para falar aqui com vocês sobre borderline, que tem esse problema muito sério, o problema da estigmatização da pessoa que tem o transtorno da personalidade borderline, mas esse assunto fica para outro vídeo. Voltando aqui para o TDAH. Então é isso, se a pessoa tem TDAH ou não, isso não determina que o que ela fala é regra, é lei. A pessoa que está falando da sua vivência específica, isso é legal, é interessante saber como a vivência específica daquela pessoa. E desde que ela fale dessa experiência exatamente dessa forma, retratando como uma coisa que é específica para ela, que é como ela vive, não necessariamente como todo mundo que tem TDAH vive, eu acho interessante. O problema é que eu acho que às vezes é colocado dessa forma, né? De uma forma meio não tão cuidadosa, e eu acho que passa assim a impressão de que a mensagem é tipo, é assim que é o TDAH, viu? Esses comportamentos aqui que as pessoas exibem. Se você exibe, então talvez você tenha TDAH. Se você não exibe, então você não tem. Então eu acho que se você estudar sobre qualquer assunto, se você tiver boas fontes, se você é uma pessoa que se expressa bem e tal, você é capaz de produzir um ótimo conteúdo sobre TDAH, independentemente de você ter TDAH. E a pessoa que tem TDAH e que está falando sobre esse assunto, se ela está falando só sobre a vivência dela, cara, ela é a maior especialista possível nesse assunto, porque só ela sabe em nível de detalhe tão grande o que ela vive. Na verdade, eu já vou me corrigir aqui, porque não é verdade isso. Quem convive com essa pessoa, às vezes pode ter uma noção melhor ainda sobre ela do que ela mesma. Porque quem tem TDAH, qual que é um dos grandes sintomas do TDAH? É a dificuldade de atenção, de sustentar a atenção, né, por mais tempo. E aí tem coisas que as pessoas com TDAH fazem e elas não percebem. Quem mais percebe é quem está em volta dela, quem convive com ela. Por exemplo, essa dificuldade de sustentar a atenção pode ter como uma das possíveis repercussões, muita gente exibe isso, mas não todas as pessoas, dificuldade de sustentar conversas por muito tempo. Na verdade, não é nem de sustentar conversa, de ouvir a outra pessoa por muito tempo. Então você tá lá, a pessoa com TDAH tá ouvindo a pessoa falando, só que, cara, você se distraiu, sabe? Não consigo. É isso, tem essa dificuldade de manter o seu foco por muito tempo. Se distraiu, viajou na maionese, voltou. Opa, tá tendo uma conversa aqui. Aí já chega falando alguma coisa, interrompe outra pessoa ou algo do tipo. E aí muitas vezes a pessoa não percebe que faz isso. Então, até retiro o que eu disse, assim, às vezes tem gente que entende mais sobre TDAH que a pessoa vive do que ela mesma, que são as pessoas com quem ela convive muito. Então é isso, eu acho válido, acho que as pessoas têm que produzir conteúdo sobre o que motiva elas, sabe? Tem que ter uma motivação intrínseca para produzir conteúdo, porque se for pelo dinheiro, a gente não faz, porque pagam mal, no geral. E aí, assim, além disso, a gente precisa de mais conteúdo sobre saúde mental na internet. E aí, se por um acaso a pessoa que quer falar sobre TDAH tem TDAH, então é um assunto que importa para ela. Ela não quer que outras pessoas com TDAH sofram as mesmas dificuldades que ela, ou quer ajudar essas pessoas a terem mais recursos de enfrentamento. Beleza, ótimo. Estuda o assunto, lê os artigos, se especializa nesse assunto, repassa informações com fontes confiáveis, de forma didática. Maravilha! Independentemente de você ter o transtorno. Faz sentido para vocês isso que eu falei? Vocês concordam?
Vem algum problema além dos que eu falei? Vem alguma vantagem além das que eu falei? Se gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like maroto, camarada, para ajudar a gente. Se inscreva para não perder os próximos vídeos, que eu estou fazendo vídeo aqui sobre vários assuntos legais. Eu tenho planejamento de conteúdos legais para abordar com vocês em breve. Então se inscreve aí para você não perder, para você receber a notificação quando sair. E terminar o vídeo de hoje. Infelizmente não terei como mostrar para vocês várias capivaras fofinhas como nas semanas anteriores, mas tem outros bichinhos para mostrar aqui para vocês. Dá uma olhadinha aqui nessa galerinha que está aqui na minha frente. Que pássaro é esse, hein? É tipo gavião, assim? Se eu tivesse que chutar, eu diria que são gaviões, mas não sei. Será que é carcará? Bom, não sei nem se dá pra ver. Deixa eu dar um zoom aqui para caso caso tenha algum biólogo aí na área, deixa nos comentários aí que pássaro é esse. Tem muito pássaro desse aqui no Parque da Cidade de Brasília. E eles se juntaram aqui para fazer uma festinha. E só mais um comentário. Começou um período de chuvas muito forte aqui em Brasília. Em novembro sempre chove muito. E quando estiver chovendo muito, talvez eu não consiga publicar vídeos. Talvez eu espere para ter um momento melhor, né? Mas é isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. E vejo vocês no próximo vídeo.